Comigo no livro de Êxodo, capítulo 7. Nós vamos falar aqui de atitudes que geram milagres, amém? Amém. Parece que eu nunca preguei na vida, irmãos, glória a Deus, né? Aleluia. Todas as vezes que a gente sobe no altar é uma emoção diferente. Eu estou ali atrás falando, Senhor, isso ali. Agora, no nome do Senhor, aleluia. Quando eu recebi o convite, o Senhor colocou essa mensagem ao meu coração, amém? E nós vamos ler o capítulo 7, versículo 1 e 2. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Amém? Os irmãos podem se assentar dando glória. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração é um texto muito conhecido pelos irmãos, né? Quando Deus, então, Ele está ali, existe um povo escravizado, um povo, né, que está sofrendo pelas mãos de um faraó egocêntrico. E então nós vamos ver ali um povo que tem pedido para sair daquela situação. E aí então Moisés nasce, aí houve aquela confusão de querer matar os homens ali, os primogênitos. E aí então ele vai ser criado pela filha de Faraó. E ele vai crescer junto com Ramsés. Enfim, ele vai conhecer as leis do Egito, ele vai aprender a ler, ele vai crescer. E aí quando ele cresce, né, o povo ali está clamando para que haja um libertador, para que haja alguém para poder, né, tirar eles daquela situação da qual eles viviam. E então Deus vai fazer com que Moisés, caminhando, vê um israelita ali sofrendo na mão de um egípcio. E ele vai então brigar, mata aquele egípcio, ele foge, vai embora. E aí então ele vai chegar no lugar, as filhas de Jetro vão estar pastoreando as ovelhas, ele vai ver uma outra situação. O senso de justiça, né, de Moisés vai entrar mais uma vez, e Moisés então vai ajudar aquelas moças. Jetro vai chamar ele para honrá-lo na casa dele. E aí então ele passa a viver ali, ganha a sua filha mais velha para casar com ele. E então ele vai caminhando para pastorear, ele está ali andando, e de repente então a sarça pegou fogo. E aí começa toda a história. E aquela sarça pegou fogo e ela não se consumiu. E o Senhor falou com Moisés ali, e mostrou para ele o chamado, né, que Deus tinha para a vida dele. E o Senhor Deus foi muito específico nas ordenanças que ele deu para Moisés. Ele foi muito específico da forma como Moisés faria. E aí então, assim como eu e você, quando Deus nos chama para fazer algo, nós vamos fazer então o que? Ó Deus, eu sou pesado de língua. Não, eu sou gago. Não, mas eu não levo jeito para isso não, Deus. Não, eu não preciso. Não dá, Senhor. E aí Deus vai dizer assim, olha, então, eu vou chamar seu irmão Arão. E eu vou falar, Moisés, com você. E o que eu disser a você, você vai dizer a ele. E assim, vocês vão dizer a Faraó. E então, Moisés ainda vai dar uma hesitada, mas não vai ter muito jeito de correr, porque quando Deus chama, irmão, você pode fugir para onde você quiser que ele te ache. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá ele está. Se eu estiver na montanha mais alta, lá também ele vai estar. Então, aonde eu e você estivermos, não adianta, porque do Senhor nós não conseguimos esconder. E então ele vai dizer assim, olha Moisés, eu vou fazer, pode ir, porque o faraó que queria a sua cabeça já morreu, pode voltar. E aí ele vai então, e vai dizer assim, olha, Arão vai te encontrar no deserto. E eles se encontram, Moisés vai descrever sinais ali que o próprio Deus vai direcionar. E então vai começar a história que gerou grandes milagres. E foi a partir daí de uma obediência
que Moisés teve, que Deus teve compaixão daquele povo que estava escravizado já há um tempo, clamando pela misericórdia de Deus, clamando para que eles tivessem uma vida decente, melhor do que o que eles viviam. E aí então Deus vai dizer para Moisés: então diz o Senhor a Moisés: eis que tenho te posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão, seu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Muito interessante, irmãos, porque eu larguei meu esboço em casa, né? Eu saí correndo, esqueci meu esboço, mas vai dar tudo certo no final, né? Mas está aqui. Quando o Senhor, então, ele pega e chama Moisés, e ele vai dizer para Arão, que Arão vai dizer que ele vai estar ali, e ele vai dizer assim: vai fazer tudo o que eu te ordenei. Então, quando Deus fala assim: olha, vai fazer tudo o que eu te ordenei, eu não posso fazer nem mais e nem menos, certo? Eu tenho que fazer exatamente como foi ordenado. Porque quando Deus mandou Noé fazer a arca, ele descreveu exatamente como aquela arca seria. Ele disse: você vai betumar, você vai usar madeira X, você vai fazer ela de 3 andares, você vai fazer isso, você vai colocar a quantidade certa de animais. E Deus foi dando o quê? Diretrizes para Noé, para que aquela arca fosse construída e Noé pudesse viver um milagre na vida dele e da família dele. E não foi diferente com esse povo aqui. Não foi diferente com o povo que clamava a Deus para poder sair de uma situação desesperadora. E talvez você tenha muito tempo que está buscando o Senhor para sair de uma situação, mas ainda não entendeu porque não saiu dela. Eu quero contar para você: você está fazendo algo de errado. Existe alguma diretriz, alguma ordenança, existe algo específico que Deus te mandou fazer que você não está fazendo. Existe algo em que eu e você fazemos, irmãos, que tem nos impedido de vivenciar, porque nós somos pessoas que temos o quê? Promessas, mas nós precisamos o quê? Viver a promessa. Amém? Amém. Nós precisamos viver a promessa. Nós temos muitas promessas, mas por que nós não vivemos essas promessas? Porque nós ainda não tocamos. Por que nós ainda não alcançamos? É porque nos falta obedecer exatamente como foi mandado. E quando Deus então vai dizer para eles, eles vão começar a ver o quê? As pragas. No capítulo 8, eu ainda lembro o meu esboço, no capítulo 8, vão começar então as pragas, irmãos. E aí ele vai dizer assim: olha, vai lá, que vai ter a praga. Primeiro começou a do sangue do rio virar sangue. Moisés viu que os magos fizeram a mesma coisa. Ele: mas pede aí para o seu Deus e tal. E aí Moisés vai orar, a água vai voltar. Depois vai vir as pragas das rãs. Depois vem a praga dos piolhos, das moscas, e vão vindo as pragas. Só que enquanto isso, Moisés ia diante de Faraó. E ele dizia assim: deixa o meu povo ir. Deixa o povo de Deus ir adorar ele 3 dias no deserto. E aí vai chegar um certo momento que Faraó vai começar a negociar com Moisés. E aí ele entra as negociações. E muitas das vezes, irmãos, nós cedemos na primeira negociação. Nós barganhamos. Nós trocamos, como Esaú fez, por um prato de lentilha. Todas as promessas para serem vividas. Mas aí nós vivemos uma vida frustrada e nós não compreendemos que nós não estamos seguindo exatamente a direção que precisa ser seguida. Porque para viver milagre, irmãos, nós precisamos obedecer. Para nós vivermos uma vida, atitudes que geram milagres. E que atitudes são essas? Obedecer ao Senhor, amar a Ele acima de todas as coisas, a ponto de renunciar à minha vontade, a ponto de renunciar àquilo que eu quero, a ponto de dizer assim: Senhor, eu quero fazer aquilo que agrada o Senhor, eu quero glória a Deus, aleluia. Eu quero obedecer em tudo que eu fizer. Aleluia. Para que Glória eu a possa Deus. viver. Porque, irmãos, existe muita gente feiticeira que ela diz assim: será que vai viver a promessa? Isso é feitiçaria. Será mesmo?
E aí então quando Moisés vai dizer para ele, olha o que ele vai dizer para ele. Ele vai dizer assim, não, adora aqui mesmo. Mas Moisés conhecia as leis do Egito. E ele vai dizer assim, que é isso? Nós não podemos adorar aqui porque nós iremos sacrificar ao nosso Deus. E se eles sacrificassem, eles ali fizessem isso dentro do Egito, o povo do Egito ia matar eles. Porque animal para eles era sagrado, irmãos. Eles tinham muitos deuses que eram animais, esculturas de animais, deuses estranhos. Sabe-se lá quantos eram esses deuses? E aí Moisés vai dizer, a primeira negociação, ele vai dizer, aqui não dá não. Tem que ir todo mundo, mas é no deserto, por 3 dias. E aí ele vai continuar. E aí Moisés vai avisando, olha, se não deixar a gente ir, vai vir a outra praga, vai vir outro mal sobre o povo do Egito. Só que aí Deus começou a poupar até o povo de Israel. E ele falou, olha, vai começar a acontecer agora só aqui dentro do Egito. O povo de Israel tinha luz. O povo de Israel não sofreu com as úlceras. O povo de Israel não sofreu com algumas das pragas que foram lançadas sobre aquela terra. Porque Deus fez a separação de quem serve e quem não serve. Glória a Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós não estamos fazendo diferença para mostrar quem serve e quem não serve ao Senhor. Muitas das vezes as nossas atitudes estão tão iguais às de quem é do mundo, que as pessoas olham e não conseguem mais discernir quem é crente, quem é cristão, quem tem o corpo lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. E aí ele vai continuar, olha, então vai lá e adora, mas leva só os homens, vai só uma quantidade. Depois ele vai dizer, deixa as crianças. E Faraó vai continuar a tentar negociar com Moisés. Mas ele sabia quem tinha dado a ordem para ele. Ele sabia quem tinha ordenado a ele. E ele disse assim, não, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Então ele não disse nem que não vai ninguém, ou vai, irmãos. Porque com Deus não tem isso de vai ou fica, ou vai todo mundo ou vai todo mundo. Não tem essa de meio termo. Quando a palavra de Deus ela diz que é sim, sim, não, não, que passar disso é do maligno, nós muitas das vezes não levamos essas coisas ao pé da letra. Mas estamos dentro da igreja vivendo vidas frustradas. Estamos dentro da igreja vivendo todos os dias uma luta, um desafio, uma guerra. Existem guerras, irmãos, sim, que são retaliações do inferno. Outras não. Outras é porque eu e você estamos deixando de caminhar para frente. Porque a gente está fazendo isso aqui, ó. Está caminhando de lado. Deus não mandou eu caminhar lateral, Ele mandou eu andar para frente. Ele disse assim, vai, fala para Faraó. E aí Deus falava para ele assim, olha, hoje você vai encontrar com ele lá no rio, porque ele vai se banhar cedo. E aí Deus está te dando uma direção. Olha, você vai lá na casa do fulano, você vai orar por ele. E aí você fala assim, ah não, Deus, manda outro. Quantos aqui Deus já te mandou ir na casa de alguém e você não foi? Quantos aqui Deus te mandou ir orar por alguém e você recusou? Quantos de nós que estamos aqui, Deus mandou você ofertar na vida de alguém e você não ofertou porque você diz assim, não, está lascado, e se eu ajudar eu vou ficar lascado também. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, obedeça ao Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Talvez eu entendi porque larguei o esboço, porque isso não estava nele. Deus tem mandado cristãos, crentes aqui dentro fazer coisas e não tem feito. E a sua vida está estagnada. Porque você está o tempo todo dizendo, eu não estou pronto, eu não estou preparado. Não é o momento, irmão, vai ser o momento que dia, porque Jesus está voltando. Que dia que vai ser esse momento, que dia que vai ser essa hora. Mas a gente quer viver o quê? Os milagres. A gente quer ter atitudes que geram milagres, mas aí a gente vê o outro conquistando. Eu vou lá e faço o quê? Eu invejo. Porque eu não tenho a atitude que o outro teve. Mas eu me incomodo com o crescimento alheio. Porque eu não quero fazer o sacrifício que ele fez. Talvez ele está obedecendo. Mas eu estou tão preocupado com a vida da Emanuele que está crescendo, que eu estou esquecendo de olhar para dentro de mim. E Deus está dizendo hoje assim, atitudes que vão gerar milagres na sua vida e na minha vida, é obedecendo a Ele sem negociação. Não tem negociação é com ninguém. Faraó era uma autoridade naquele lugar máxima para o povo do Egito, mas
acima de todo nome. Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele é Deus dos deuses. Nós servimos e Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Aleluia. Ele não mudou, irmãos. O Deus que libertou o povo do Egito não mudou. O Deus que libertou esse povo com uma mão forte, Ele não mudou e Ele está aqui. Ele quer mudar a sua história, mas é de verdade. Deus não quer nos dar migalhas, porque a gente se acostumou com um pouco. A gente se acostumou com tão pouco, irmão. Aí acontece uma coisa super legal na sua vida, para você já está ótimo, porque te trouxe um pouco de conforto, mas não é isso, não é só isso, não é sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. É para você passar nas laterais do mar e o teu pé sair do outro lado seco, você vê um paredão de água de um lado, do outro, e você chegar do outro lado com os pés secos. Glória a Deus, aleluia. Você olhar e ver todos os seus inimigos sendo afogados, porque foi isso que Deus fez. Foi o que Deus alertou o povo. Deus falou para Moisés e para Faraó, e Moisés chegou diante dele e falou: só faltou pedir pelo amor de Deus para que ele não deixasse aqueles primogênitos morrer, porque Moisés sabia que Deus ia fazer isso. E Moisés sai tão irado dessa conversa que ele diz: nunca mais tu verá minha face. E ele certamente, soberbo, um faraó soberbo, quando Deus mandou a praga, irmão, das trevas, mexeu na vaidade de Faraó, porque ele se intitulava o Deus Sol, e as trevas eram tão intensas que elas eram palpáveis. Ah, meu irmão, não adianta eu ser orgulhosa, não adianta eu ser soberba, porque Deus uma hora vai me abater, uma hora Deus vai abater o soberbo, o arrogante. E não adianta achar que a luta veio porque você fez algo extraordinário e sofreu uma retaliação, irmão. Deus mexeu na vaidade dele, porque ele se intitulava o Deus Sol. E aí ele endureceu, porque Deus havia dito que ele endureceria o coração. E Deus endureceu o coração de Faraó. E aí logo depois dessas densas trevas, veio a morte dos primogênitos, irmãos. E a Bíblia vai dizer que não houve um choro tão grande como naquele dia. Só que a gente espera viver dias de dores, para a gente entender que Deus é Deus e Ele não brinca de ser Deus, porque nós estamos vivendo numa graça que nós estamos banalizando a graça. Eu posso pecar porque a graça me alcança. Irmãos, não faça isso, porque você vai pagar um preço muito alto. Ah, eu tenho feito as coisas e nada me aconteceu. Querido, eu quero te dizer, a conta vai chegar, porque Ele é Deus. Ele está vendo todas as coisas. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, está sobre mim, sobre você. Ele vê você como ninguém vê. Ele me vê como ninguém vê. E aí Moisés então vai alertar o povo de Israel. E ele vai dizer assim: olha, passa aí, ó, pega um cordeiro. E ele vai dar ordens muito específicas, irmãos. Ele vai ser muito detalhista para falar sobre isso. E ele vai dizer: olha, a casa que tiver pouco, chama o vizinho, compartilha. Compartilha. E aí vocês comem, não pode sobrar. Se sobrar, não coma. Só que tem algo muito, muito importante no meio disso tudo. Que quando Moisés vai dar essa diretriz, ele vai dizer: mas estejam prontos, porque a qualquer hora nós vamos sair daqui. Ai, irmão, se você não pegou isso, se você não entendeu essa visão, irmãos, Deus quer nos preparar, porque a qualquer hora, Ele pode mudar a sua história, mas a qualquer hora também Ele pode voltar, e nós precisamos estar preparados. Aleluia! Glória a Deus! Precisamos estar prontos. Glória a Deus, Senhor. Tanto que quando Ele unge, os anjos da morte vêm e matam os primogênitos, eles saem a galope, eles saem rápido, porque já estavam prontos, preparados para sair. Já estava
E eles se foram. Saíram de lá exatamente como Deus falou, com uma mão forte. Saíram daquele lugar levando ouro, levando prata, levando honra. Porque Deus não nos faz sair do Egito sem honra. Ai, irmão, essa vida que você está vivendo, você não vai sair dela sem honra. E a gente às vezes está tão acostumado com tão pouco, que a gente fala assim, eu mereço ser honrado. Não. Ai, irmão, Deus tem honra para a sua vida. Aleluia. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar o contexto da sua vida. Aleluia. Mas nós precisamos ouvir as diretrizes do Oh, Senhor. aleluia, Senhor. Porque não adianta nós virmos aqui cultuar o Senhor se nós não obedecemos. O milagre vai acontecer quando nós tivermos atitudes que vão realmente gerar um milagre. Quando eles chegam diante daquele mar, Moisés vai começar a ficar desesperado. E aí Deus vai olhar para ele e falar, o que você tem na mão, Moisés? Estende o cajado. Irmão, estende o cajado. Aleluia, Senhor. Use a fé. Viva por fé, não viva por vista. A gente tem olhado a circunstância, a gente tem olhado o problema, a adversidade, o levante, a calúnia. A gente tem olhado tantas coisas, já amanhece cansado, não tem forças, passa o dia inteiro arrastado. E Deus está dizendo, se levanta, viva por fé, não viva por vista. Estende o cajado, irmãos, porque quando ele estende o cajado, o mar se abre e aquele povo passa. Já estavam prontos, já estavam preparados e atravessaram por causa de uma sarça que não se queimou, de uma palavra que ficou latente no coração de Moisés, porque ele sabia quem tinha aparecido para ele no meio daquela sarça, porque ela não se consumia. E quantos de nós têm deixado o fogo se apagar? Quantos de nós temos vivido vidas mornas? E o Senhor quer nos aquecer. O Senhor quer nos fazer ir para um nível mais alto. Só que nós estamos andando, irmãos, na direção errada. Nós estamos caminhando para o lugar errado. Você precisa vivenciar milagres, viver as promessas para a sua fé, querido, ser aumentada. Mas você precisa crer, porque em meio à incredulidade, Deus, Ele não trabalha, Ele não opera em meio à incredulidade. Não tem como eu hoje acreditar e amanhã não acreditar. Não tem como hoje eu amanhecer cheia de fé. Deus vai fazer e amanhã eu dizer, nossa, não é impossível. Ou eu creio ou eu não creio. Ou eu sei quem me chamou, irmãos, ou eu não sei. Ou eu conheço Deus, o grande eu sou, ou eu não conheço. Eu preciso viver os milagres, e para viver os milagres, eu preciso seguir a direção. Eu vejo Deus falando com alguns aqui, quando Moisés chega diante de Faraó e quase implora para ele deixar o povo ir para que os primogênitos não morram. Irmãos, leiam lá. Capítulo 13. Não, 12. Eles fogem, a morte dos primogênitos, capítulo 12. Ele implora. Ele fala, faça, deixa o povo ir, pelo amor de Deus, deixa o povo ir. E eu vejo Deus aqui dizendo assim, acorda, vai por aí não, vai por aqui, não faz isso não, faz isso aqui, porque Ele quer nos abençoar, irmãos, Ele está pronto para nos abençoar. Glória a Deus. Só que a gente está retendo, porque a gente está caminhando para trás, e se eu continuar caminhando para trás, eu vou virar uma estátua de sal. Se eu continuar caminhando para trás, irmãos, eu vou ficar cada dia mais distante. Só que aí a minha fé, ela vai ser sucumbida. Porque eu não vou ter esperança, irmãos. E quando nós perdemos a esperança, é um prato cheio para o diabo matar a sua vida, matar a sua alma, a sua fé e tudo que você acredita. Por que existem
vista, é para ontem, é para ontem, é para ontem, e aí não acontece, ela se frustra. Mas ela quer o bônus, mas não quer pagar o ônus. Ela não quer pagar o ônus. E se você não compreende essa palavra, ela não quer pagar o preço. Mas ela quer viver a bênção. Não vai acontecer, irmãos, porque Deus não quebra princípios. Ele não quebra princípios. Eu preciso terminar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, para eu e você continuarmos vivendo os milagres do Senhor, nós precisamos obedecer. Nós precisamos seguir as diretrizes. Nós precisamos compreender que o fogo não pode se apagar, a chama não pode se apagar. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero convidar você nessa noite, orar ao Senhor e pedir a Ele para que, se você está caminhando para um lado, que você volte e caminhe na direção que Ele te mandou, que você faça uma autoanálise e que você, em nome do Senhor Jesus, pergunte a Ele o que falta para você obedecer, para viver o milagre, a promessa que Ele tem na sua vida. Em nome do Senhor Glória Jesus. a Deus. Aleluia. Os seus pés, que você cante essa canção, que você deixe Ele entrar dentro de você, que você deixe Ele fluir sobre a sua vida com uma unção recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia, Senhor. Jesus. Glória a Deus. Tu és santo, Deus. Tu és maravilhado, Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Em qualquer outro lugar, a sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, pois tua glória me atraiu, tua presença
E assim, Deus, nós oramos ao Senhor e te agradecemos, ó Deus.